Paz do Senhor, meus irmãos, bem-vindos a mais uma aula da nossa Escola Bíblica Dominical online. E como sempre, antes de iniciarmos a nossa aula, vamos fazer uma oração, amém? Pai, em nome de Jesus, nós nos colocamos diante da Tua presença, Senhor. Ó Pai, que o Senhor venha nos instruir, Senhor, através dessa aula nesse dia, Senhor. Nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem nos ensinado tantas coisas, Pai, da Tua palavra, que nós possamos guardá-la no nosso coração, Senhor, e praticá-la. Que cada um, Senhor, que ouvir esta palavra, Pai, possa ser, Senhor, visitado pela Tua presença. Pai, que o Teu Espírito Santo nos ajude e nos capacite, em nome de Jesus. Amém? Meus irmãos, hoje vamos já para a lição de número 10, da nossa revista, que está falando sobre os valores do reino de Deus, lá no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, do capítulo 5 ao capítulo 7, estamos estudando. E hoje o tema da nossa lição é Nossa segurança vem de Deus. Amém? Então nós vamos ler aqui o nosso texto áureo, que é o versículo que nós destacamos, da revista aqui desta lição. E diz assim: E disse-lhes, acautelai-vos e guardai-vos da avareza, porque a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui. Lucas 12:15. E a verdade prática, não podemos colocar a nossa esperança nas riquezas deste mundo, mas sim em Deus. E a nossa leitura bíblica, meus irmãos, a base desta lição está no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, nós vamos ler do versículo 19 ao 27. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará o vosso coração. A candeia do corpo são os olhos, de sorte que se os teus olhos forem bons, todo o seu corpo terá luz. Se, porém, os teus olhos forem maus, o teu corpo será tenebroso. Se, portanto, a luz que em ti há são trevas, quão grandes serão tais trevas? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que a vestimenta? Olhai para as aves do céu, que não semeiam, nem cegam, nem ajudam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? E qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Até aqui, meus irmãos. Então, hoje, nesta lição, nós vamos falar sobre a nossa confiança, a nossa segurança tem que estar no Senhor. Então, ele está abordando aqui também sobre onde está o tesouro, o nosso tesouro, onde está o nosso coração. Fala sobre as riquezas, a não nos apegarmos às riquezas, porque a nossa verdadeira segurança vem do Senhor. Não vem de nada que essa terra possa nos dar. Então, nós vamos falar sobre a riqueza do céu e as riquezas da terra. Nós vamos falar sobre esse ponto, da idolatria ao dinheiro, E vamos também falar que quando nós confiamos no Senhor, nós descansamos nele sobre todos os aspectos da nossa vida. Amém, meus irmãos? Eu vou ler aqui a nossa revista. Vamos para a nossa introdução, que diz assim: Na lição de hoje, veremos que jamais devemos colocar a nossa esperança nos bens materiais, mas sim em Deus. No Sermão do Monte, Jesus ensinou a respeito do dinheiro, de ajuntarmos tesouros neste mundo e sobre ansiedade. Tal ensinamento não significa que não podemos ter bens materiais, mas mostra que devemos ter cuidado com a avareza, pois o amor do dinheiro é a raiz de todos os males.
Precisamos ser vigilantes, pois o apego aos bens terrenos nos escraviza, tornando-nos dependente das coisas materiais e não mais do Senhor, que provê as nossas necessidades. Então, o nosso primeiro tópico vai falar sobre a riqueza do céu e a riqueza da terra. O que é a riqueza do céu e o que é a riqueza da terra, que é aqui onde Jesus está falando com a multidão, falando com os seus discípulos, ensinando para nós que nós devemos confiar plenamente no Senhor em todas as áreas da nossa vida, que nós não temos que colocar a nossa confiança e o nosso alvo como objetivo ser busca de riquezas, busca das coisas dessa terra, mas é estar sempre confiando no Senhor. Então nós vamos ler aqui esse primeiro tópico, a riqueza do céu e riqueza da terra. Uma conciliação impossível. Já experimentamos o Novo Testamento, somos novas criaturas e não devemos novamente ser dominados pela concupiscência dos nossos olhos, nem pela soberba deste mundo. Irmãos, nós já começamos esse tópico aqui e eu já vou fazer uma pausa, porque tudo parte, estamos partindo do ponto do conhecimento daqueles que já têm um caminhar com o Senhor, aqueles que já receberam o Senhor no seu coração, que creem na palavra de Deus, que creem na palavra de Deus como único livro de regra, de fé e prática. Então, aqui o próprio comentarista vai dizer, né, que nós já experimentamos o novo nascimento, nós já caminhamos com o Senhor. Então, conhecer a palavra de Deus e os ensinamentos de Jesus é um aprofundamento, né, tanto das Escrituras, como para saber aquilo que Deus deseja de cada um de nós como seus servos, como tem que ser as nossas práticas, né? Que os nossos olhos não podem mais estar sendo dominados pelas concupiscências da terra, que nós já aprendemos muitas coisas aqui ao longo dessas lições, né? Quem ainda não acompanhou outras aulas, temos todas disponíveis aqui no nosso canal da nossa igreja, tanto no YouTube como no Facebook, as aulas, e o Senhor tem nos ensinado muito, né, sobre como nós devemos guardar esses valores. Então, os valores do reino de Deus. Então, aquilo que nós vivíamos, aquilo que o mundo ensina, não pode mais estar caminhando conosco. Então, nesse início aqui desse tópico, já fica claro que nós temos que ter esse novo nascimento, nós estamos caminhando com Jesus, os nossos olhos não podem mais ser como antes. Amém? E uma das tentações de Satanás, quando o Senhor Jesus passou pelo processo de tentação, foi o oferecimento dos reinos deste mundo. Está lá em Mateus, meus irmãos, 4:9. Vamos abrir a palavra do Senhor? No Evangelho de Mateus, no capítulo 4 e no versículo 9, que ele diz assim: E propôs a Jesus: Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Porque ali no deserto, Satanás se apresenta ao Senhor Jesus oferecendo, né, para ele coisas da terra. E neste momento ele está oferecendo o reino. Irmãos, o diabo, ele vai sempre lutar, né, para nos oferecer coisas passageiras. Que nós troquemos sempre aquilo que é de Deus, eterno, que traz valores, né, espirituais, por coisas passageiras. Se ele fez isso com Jesus, irmão, ele vai fazer comigo e com você. Então nós temos que estar firmados na palavra e saber que as coisas, as propostas do inimigo, o fim não são bênçãos. Tudo aquilo que ele te dá de um jeito, ele vai te tirar de outro jeito. Então ele oferece para Jesus o reino. Se prostrado me adorares, eu darei todos os reinos. Ele mostra para Jesus as coisas dessa terra. E Jesus diz para ele: Vai-te, Satanás, porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só ele servirás. E como que Jesus venceu aqui as propostas do adversário no deserto? Com a própria palavra. Jesus usa para cada motivo, cada oferecimento, cada prato que o adversário oferece, cada proposta que ele faz para Jesus. Jesus
o combate com a própria palavra. Então a palavra, irmãos, é muito importante o conhecimento da palavra, né? Então aqui ele ofereceu os reinos, as coisas dessa terra para Jesus. Só que quando nós temos um alvo, um objetivo, né? E é isso que Jesus, ele tinha um propósito, ele veio à terra com um propósito. E quando nós também estamos, irmãos, com um propósito, com um foco, que no caso é o céu, é agradar ao Senhor, é manter-nos puros até a volta de Cristo, nos manter a santificação, nos guardar na palavra. Quando a gente mantém esse foco, nenhuma proposta vai tirar você deste caminho. Então é importante nós conhecermos a palavra e dizermos não. Nunca trocaremos valores da palavra de Deus e valores do reino por propostas do adversário, né? Que foi isso que Jesus fez. Então Jesus rejeitou a proposta de imediato, pois seu coração não estava nas coisas dessa terra, e ele sabia a quem devia a adoração verdadeira. O crente precisa estar consciente de que não é possível agradar a Deus e aos homens, servir a Deus e a Mamon, que é uma palavra aramaica que designa dinheiro, a cobiça, o apego ao dinheiro, fazer do dinheiro o seu Deus, o centro da sua vida. Isto é amar, servir a Mamon, né? Você ficar ali, deixar o dinheiro, o amor ao dinheiro te dominar. Se nossos corações não estivessem purificados pelo sangue do Cordeiro, andaremos em direção oposta a Deus e passaremos a servir ao dinheiro. Então, irmãos, não há conciliação entre você servir a Deus e servir a Mamon. Ou você está servindo a Deus de todo o seu coração e aquilo que são os valores do reino, ou você está apegado às riquezas da terra. Não tem como conciliar as duas coisas, é impossível, porque o próprio Senhor vai dizer que é impossível, você vai agradar um e vai desagradar outro. Então nós temos que escolher. Nós estamos seguindo a palavra de Deus, então é a palavra de Deus que tem que estar no nosso coração. É aquilo que Deus quer de nós. Então nós não precisamos ter apego a nada desse mundo. Meus irmãos, por uma coisa bem clara, porque independente da pessoa aceitar a palavra de Deus ou não, né, estar servindo a Deus ou não, nós viemos todos para este mundo sem nada e nós vamos sem nada. E o que vai fazer a diferença na nossa vida é aonde passaremos a eternidade, o que estamos fazendo aqui enquanto estamos em vida. Nós não vamos levar nada material, nada que está aqui, que está nesse mundo, nós levaremos. Então nós precisamos entender, aqueles que já conhecem a Jesus, já têm Jesus, é saber que nós temos que agregar valores eternos, aquilo que vai nos levar, que vai fazer nos guardar os valores espirituais, valores da palavra de Deus. Então, nós não devemos nos apegar, não tem como nós estarmos conciliando o apego às coisas da terra, apego a bens materiais, apego às riquezas da terra e falar que servimos a Deus. Então, nós temos que decidir a que Deus nós estamos servindo, né? Agora nós vamos aqui para os tesouros do céu e os tesouros da terra. Jesus não aprovou a posição dos escribas e fariseus em relação ao dinheiro. Eles davam muita ênfase aos bens materiais e viam as riquezas como uma amostra da aprovação divina. Jesus confrontou tal pensamento, fazendo uma distinção clara entre os tesouros do céu e os da terra. Irmãos, aqui vamos dar uma parada neste tópico, porque ter riquezas, possuir bens materiais aqui nessa terra não significa a aprovação de Deus, não significa, aquela pessoa, se olha e fala, aquela pessoa tem bens materiais, ganha um salário excelente, aquela pessoa tem o carro do ano, nós não podemos dizer que aquela pessoa é abençoada, aquela pessoa tem a aprovação de Deus. Não, porque a bênção de Deus, irmãos, está em você, não no que você possui, né? Porque senão nós vamos dizer que quem tem menos recursos financeiros, tem um trabalho
que não é tão bem remunerado como o outro, nós vamos colocar a graça de Deus e comparar as coisas de Deus com coisas da terra. E não é isso. E Jesus reprovou. Por quê? Porque os escribas e fariseus, para mostrar que Deus estava abençoando eles eram um destaque, estavam recebendo a aprovação de Deus, o fato de possuir riquezas. E não é isso o centro das coisas, não é. Irmãos, você trabalha, você estuda, você conquista, você levanta para trabalhar, você tem o seu esforço. Deus é justo em todas as coisas, né? Outros têm outras oportunidades e para cada um Deus tem uma medida, irmãos. Isso a gente não pode comparar com a bênção de Deus. A bênção de Deus está com você. Não é porque você não mora numa casa tão linda como outra pessoa mora e também tem Deus, né? Mas isso não significa, nós não estamos comparando quantidade de dinheiro, nem quantidade de bens, para dizer que isso é uma aprovação de Deus, tá? Por essa palavra que Jesus está ensinando, ele reprova esse tipo de comparação, né? Porque isso não é um sinal da aprovação de Deus, né? O mestre mostrou que os bens materiais não são um sinal de que Deus está aprovando nossas atitudes e conduta. Eles são transitórios e podem ser destruídos pela traça, pela ferrugem e levados por ladrões. Muitos, infelizmente, já perderam todas as suas economias devido a uma quebra na bolsa de valores, um sócio desonesto ou por meio de golpes. Segundo Jesus, o crente deve ajuntar tesouros no céu, onde nem a traça, nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam e nem roubam. Jesus estava dizendo que os nossos esforços devem ser em prol do reino de Deus e da sua justiça, pois ninguém levará nada deste mundo, como afirmou o patriarca Jó. No saí do ventre de minha mãe e no tornarei para lá. Está lá em Jó, capítulo 1, versículo 21. Fica bem claro, né, meus irmãos, que nós não levaremos nada daqui. Então nós não devemos julgar pessoas pelo que elas possuem. Não podemos julgar e dizer aquela pessoa é abençoada porque ela tem muitas riquezas e o que não tem não é abençoado, porque não é a quantidade do que você ganha, é a bênção de Deus sobre aquilo que você é e naquilo que você tem na sua mão. Porque muitas pessoas, meus irmãos, muitas vezes ganham pouco, mas com aquele pouco Deus multiplica, Deus abençoa, aquela pessoa consegue manter a sua casa, consegue manter a sua família, e aí quando ela vai contar, eu já ouvi muitos testemunhos assim, já vivi muitos momentos assim na minha vida, de que você não acredita que fez tantas coisas com aquela quantia, né? Por quê? Porque a bênção de Deus está na sua vida. E tudo, irmãos, vem da mão do Senhor. Tudo vem da mão do Senhor. Nós podemos estudar, trabalhar, fazer a nossa parte, acordar cedo, correr, fazer a parte que nos cabe do trabalho para o sustento. Mas quem dá vida é Deus. Quem dá o ar que respiramos é Deus. Quem nos dá saúde para levantar e trabalhar é Deus. Então, tudo primeiramente vem de Deus. Então, não tem o porquê nos apegarmos às coisas, né? Que como Jesus está falando aqui, as coisas vêm e vão. Quantas pessoas já perderam tudo na vida? Se fôssemos associar a bênção de Deus a riquezas, quem perdeu suas riquezas quer dizer que perdeu a bênção de Deus? Não, meus irmãos. A bênção de Deus está na sua vida. E é com ela, e é nela, em Deus, que você tem que confiar. Né, naquilo que Deus tem com você. É em Deus que está na sua vida. Amém? O que o cristão precisa saber sobre os bens materiais? Jesus não estava condenando a adquirir bens materiais, pois muitos homens de Deus possuem riquezas, como por exemplo, Abraão, Isaac, Jacó e Salomão. É importante também destacar que Jesus ensinou o povo a não desperdiçar nada, pois depois da multiplicação dos pães e peixes, ele ordenou: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. Olha que interessante, irmãos. O mesmo Deus que dá em abundância também riquezas, que aqui fica bem claro, né, irmãos, que fique bem pontuado também, que não estamos fazendo aqui apologia à pobreza, então só os pobres que podem servir a Deus, não. Todos aqueles que tem muita gente também, irmãos, que tem um estilo de vida mais simples, mas tem uma soberba dentro do coração, não é?
tem aquele sentimento de avareza, mesmo possuindo não tantos bens materiais. Então fica claro também que não é sobre isso que Jesus está falando, é sobre o apego aos bens materiais, mas ele não está dizendo que você não pode possuir bens. Você pode possuir, você pode conquistar, como eu já disse aqui também. Aqui nós estamos, o próprio comentarista cita, na palavra de Deus nós temos exemplos de pessoas que tinham riquezas, mas as riquezas não tinham eles. Eles possuíam as coisas, mas as coisas não possuíam eles. E essa é a grande diferença, meus irmãos, de você ter aqui uma prosperidade financeira, né? Que no caso aqui é um dos pontos, o enfoque dessa revista, dessa lição. Então, é sobre isso que nós estamos falando, o enfoque do apego, como tornar isso um Deus, né? Que aqui nós lemos aqui sobre Mamon, que é o apego ao dinheiro, a avareza. E o que é avareza, irmãos? Eu vou falar aqui no dicionário, né, a tradução. Qualidade ou características de quem é avarento, de quem tem apego excessivo ao dinheiro, às riquezas. Falta de magnanimidade, de generosidade, mesquinharia, mesquinhez e sovinice. Às vezes, irmão, tem pessoas que têm tanto, mas é tão mesquinha. Então, os irmãos conseguem compreender que às vezes tem pessoas que têm tão menos, mas não tem apego, vai e ajuda o próximo, não tem apego, não tem problema em dividir nada. E às vezes tem pessoas que têm tanto e tem esse medo, esse apego ao dinheiro, de perder o recurso, como confiando naquilo que tem. E nós, irmãos, temos hoje e amanhã nós não temos. Né? Eu já passei por isso na minha vida, eu tenho um testemunho assim muito forte nisso, porque eu também já passei de um período de ter para não ter, de perder tudo. Então, a gente vê que a segurança não está no que a gente tem que estar no Senhor. Se você, no seu coração, essa palavra está falando com você, esse tópico aqui, né, que nós estamos aprendendo sobre as riquezas do céu e a riqueza da terra, saiba que não há como juntar, não há concordância nisso. Nós temos que levantar, como eu já disse, trabalhar, porque nós temos o nosso sustento, irmão. Nós precisamos. Jesus não está falando, senta todo mundo na rede e espera que vai descer, vai cair do céu. Não, não é isso que Jesus está falando também, né? Porque tem que deixar bem claro para não levar nem para um ponto e nem para o outro, porque Jesus, ele é claro no ensinamento dele. É o apego ao dinheiro, é você colocar sua confiança e correr atrás uma vida inteira de ter coisas e não de ser, né? De querer possuir as coisas e no final as coisas estão te possuindo, as coisas estão roubando o teu coração do Senhor, estão te deixando avarento, essas coisas vai deixando você só correr atrás de um lado da sua vida. E Jesus está mostrando sobre o valor do reino, o cuidado que Deus tem conosco. Os valores que são eternos, os valores que estão sendo agregados, estão sendo ajuntados lá no céu. Né? Aquilo que o céu, que lá ninguém rouba. Jesus até compara, que mais para frente nós vamos falar sobre isso. Então, meus irmãos, para fechar este primeiro tópico, a riqueza do céu e a riqueza da terra não tem conciliação, não tem como juntar. Não tem como caminhar junto. E o próprio Senhor vai dizer aqui, isso, né? Que o crente que conhece as Escrituras sabe que tudo que temos pertence a Deus e que toda bênção vem dele. Toda bênção vem da mão do Senhor. Então confia nisso, descansa o seu coração nisso. Nós não precisamos correr atrás das bênçãos, né? Porque as bênçãos, os sinais seguirão. É assim que a palavra fala, aquele que crê. E os sinais também são cuidados de Deus, são esses detalhes que Deus vai cuidando de cada um de nós. Amém, meus irmãos? Vamos para o tópico 2. A idolatria ao dinheiro. O coração no lugar certo. Nossos corações não podem estar apegados às coisas deste mundo. Nossa esperança e confiança devem estar em Jesus. Em breve Cristo voltará para arrebatar a sua igreja e não levaremos nada deste mundo,
porém as nossas obras serão provadas pelo fogo. Teremos de prestar contas como um mordomo de tudo que fizemos com nossos bens e talentos, segundo a parábola do mordomo infiel, que está lá em Lucas no capítulo 16, meus irmãos. Segundo a Bíblia de Estudo Pentecostal, a injustiça, a cobiça e o poder estão comumente envolvidos na acumulação e o emprego das riquezas deste mundo. Então, o teu coração não pode estar no apego das coisas deste mundo. E as coisas deste mundo é tudo aquilo que o próprio Satanás foi lá tentar Jesus no deserto, oferecendo reinos, oferecendo que ele usasse poder, né? Que você fique envolvido com as coisas. Porque, irmão, quando você possui alguma coisa, e possui dinheiro, dá um sentimento de poder, né? Que você pode todas as coisas, que você pode fazer o que você quiser, que isso vai te trazer uma paz na sua vida, uma felicidade. E se essa fosse a verdade, não existiria uma pessoa rica, uma pessoa que tivesse um poder aquisitivo maior, que tivesse tristeza, sentisse tristeza, ou entrasse em depressão, ou tivesse qualquer tipo de enfermidade relacionada à ansiedade, porque tem dinheiro. Não é isso. Não é isso que traz paz e fica muito claro. Talvez para quem tem um pouco menos, né, fala assim, nossa, a minha vida é um pouco mais certinha, mais apertada, aí eu estou desempregado, passando uma luta. Nossa, o que resolveria a minha vida hoje era eu ter não sei quanto lá na minha conta. E a gente, irmãos, com a caminhada com o Senhor, a gente vê que não é isso que traz felicidade à nossa vida. Felicidade é o que traz a gente saber que está sendo cuidado por Deus. É fazer a nossa parte, é confiar, né, nas mãos dele, e ele vai trabalhando por nós, né? Nós vamos prestar conta de tudo aquilo que nós temos. E isso é todos nós, tanto aquele que tem muito como aquele que tem pouco. Porque nós vamos dar conta diante do Senhor. O que eu fiz com o pouco que Deus me deu? Eu não confiei em Deus ao ponto de não repartir com ninguém, porque senão achei que ia me fazer falta. Porque a gente não pode falar assim, eu tenho menos, então quem tem mais é que tem que ajudar, quem tem mais é que tem que fazer. Não, irmão, todos nós que temos algo podemos repartir, porque todos nós vamos prestar conta diante do Senhor daquilo que nós fazemos. Porque da mesma forma, se você tem pouco e não consegue abençoar a vida de ninguém, não consegue confiar que se você fizer algo por alguém vai te fazer falta, da mesma forma, o nosso coração não está confiando totalmente no Senhor. Como aquele que tem muito e ficar apegado ao ponto de não querer abrir mão, porque eu vou perder, eu vou ficar com menos, não, eu não posso. De todo jeito isso, irmão, é avareza. Então nós temos que tomar cuidado com o nosso coração, porque tem coisas que a gente vai olhando, parece até bonitinho. Não, eu não quis entregar, porque eu estou preocupada com o meu mês, eu estou preocupada com tal coisa, e no final, irmãos, é porque a gente quer ter uma segurança aqui terrena, algo que a gente veja em que a gente está seguro. E o Senhor, na nossa caminhada de fé, vai nos ensinando a colocar as coisas nos seus devidos lugares. Nós temos contas para pagar, nós temos aluguel, é conta de luz e água, tudo isso, todos nós como seres humanos, né, são necessidades aqui da terra básica. Mas isso não pode roubar de modo algum o teu coração de Deus. Não pode roubar a tua paz e colocar isso como um alvo na sua vida. O primeiro lugar da sua vida. Coloque as coisas nos seus devidos lugares. Deus é o nosso coração, Ele é tudo, Ele tem que ter o nosso coração. Ele é em primeiro lugar, não são as preocupações da vida que só geram ansiedade, irmãos. Nós vivemos um tempo de muita ansiedade, de muita preocupação. Todo mundo correndo atrás de alguma coisa que nem sabe bem o que é. Nem sabe bem para que está buscando. Mas o mundo todo te chama a ser consumista, te chama a olhar para a sua vida e ver que a sua vida não está como a do irmão, como a da outra pessoa lá. Aquela pessoa lá nem serve a Deus, mas tem tudo aquilo. Eu sirvo a Deus e não tenho. Isso não pode ser um pensamento nosso, irmão, porque nós temos tudo que nós precisamos. O que nós precisamos, nós temos. Agora, a nossa parte, eu não posso deixar de falar isso, porque muitas vezes as pessoas eu não vou trabalhar porque o Senhor vai me sustentar.
Não, você tem que orar a Deus e ver se é isso que Deus te chamou para fazer, porque Deus tira do trabalho por um chamado específico, Deus tem propósitos específicos, mas há pessoas que se chamam para o propósito. Aí, nessa situação, irmãos, Deus não tem compromisso de ter que fazer por você algo que Deus não chamou você para fazer, para ser. Então Deus cuida de todos os seus filhos, mas aquilo que eu sou negligente, naquilo que eu não faço como o Senhor quer, Ele não tem nenhum tipo de obrigação sobre isso. Mas vale ressaltar aqui, irmãos, que Deus não nos deixa sozinhos e Deus sempre vai esclarecendo e mostrando o caminho que nós devemos seguir. Amém? Vamos continuando aqui. Idolatrando a Mamon. Cristo nos chama para uma tomada de decisão: a juntar tesouro na terra ou nos céus. Servir a Deus ou a Mamon? Lembre-se de que a dedicação a um destes vai gerar a exclusão do outro, pois não há qualquer possibilidade de harmonizá-los. Nosso coração não pode estar dividido entre o que é terreno e o que é espiritual. Deus deseja lealdade do seu povo. No momento em que o crente escolhe o dinheiro, o conforto de bens que Mamon pode oferecer, certamente uma espiritualidade e comunhão com o Senhor estarão comprometidas. Quem conhece a Deus de modo pessoal jamais fará a escolha errada, pois sabe que Ele abomina a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. Está lá em Êxodo, no capítulo 20, o versículo 3. Idolatria é tudo que ocupa o lugar de Deus em nossos corações. Amém, meus irmãos? Parece até uma redundância, mas ele frisa bem aqui, deixa bem claro, né, o que é a riqueza do céu, o que são riquezas da terra e o que é a idolatria ao dinheiro, esse apego, esse colocar ele no centro, correr uma vida inteira atrás de possuir coisas e esquecer da sua alma, esquecer de Deus, esquecer dos valores que realmente importam. Há pessoas que trabalham tanto, irmãos, que esquecem do cuidado com a família, esquecem de cuidados, às vezes apegam-se tanto às coisas, irmão, ao carro, à casa, a pessoas, fazem de certas coisas a sua riqueza, e aí Deus fica em segundo plano. E se Deus está em segundo plano, irmãos, alguma coisa está em primeiro. Então tem que ser invertida essa ordem. Jesus tem que voltar para o centro da nossa vida e a nossa confiança estar nele. Então nós não tem como a idolatria ocupar o lugar no nosso coração, porque o Senhor abomina a idolatria. Irmãos, aquilo que está escrito em Êxodo, aquilo que está escrito lá nos 10 mandamentos, continua. Nós não devemos ter outros deuses. E Jesus resume isso, né? Quando ele pergunta, e os mandamentos, Jesus? Os mandamentos é amar a Deus sobre todas as coisas, né? E o seu próximo como a ti mesmo. Porque se você ama a Deus sobre todas as coisas, irmãos, não tem nada nessa terra que vai te tirar do propósito de fazer a vontade de Deus, de realizar aquilo que Deus tem na sua vida, de você se manter firme naquilo que está na palavra de Deus. E se você amar o seu próximo como a ti mesmo, você nunca vai querer roubar, você não vai querer tomar o que é dele, você não vai desejar aquilo que é dele, você não vai querer fazer mal para ele. Porque se você ama ele como você mesmo, você não vai querer fazer mal. Então, irmãos, o resumo dos 10 mandamentos é isso. E Jesus lá no Novo Testamento diz, né, reforçando aqui, e a idolatria, Deus a abomina, irmãos. Não podemos ter isso como uma idolatria no nosso coração. Então, vale refletirmos nessa lição sobre aonde está o nosso coração, né? A riqueza condenada por Cristo. Na parábola do rico insensato, Jesus aponta 3 erros cometidos pelo homem. O primeiro erro está no fato de que ele achava que tudo que sua alma precisava era de bens materiais. Em segundo lugar, entendia que a essência da vida consistia nos bens materiais, de modo que isso gerava em seu coração um sentimento de prepotência. E o terceiro erro era acreditar que poderia viver tempo suficiente para desfrutar de tudo, se esquecendo que logo seria intimado para comparecer perante Deus. Jesus condena tanto o egoísmo advindo das riquezas, quanto também a confiança nela. Mas, infelizmente,
Vivemos em uma sociedade dominada pelo materialismo, onde muitos só pensam em lucros e benefícios materiais. Infelizmente, nós estamos vivendo nesse tempo, né, meus irmãos? Não tem como esconder que tudo gira em torno do dinheiro, do business que fala, né? Do trabalho, do faço por você, você faz por mim, as ações que sempre tem uma segunda intenção para sair beneficiado de alguma forma. E isso, irmãos, não tem parte com o reino de Deus. Não tem parte com o reino do Senhor. Nós precisamos, irmãos, ter no nosso coração esse sentimento, né? O que Jesus ensinou ali para esse do rico insensato, que nós vamos comparecer perante Deus. E nós nos preocupamos, achamos que a gente tem assim, eu estou nova, eu tenho 20 e poucos anos, eu tenho a vida toda pela frente, então eu vou curtir agora, eu vou correr atrás de tudo que eu preciso correr, e depois lá na frente eu vou ver o que eu posso fazer com Deus, aí eu me dedico, aí eu aceito Jesus, aí eu entrego minha vida, e a gente não sabe qual é o dia que está determinado para nós. Quantos dias nós teremos de vida, nós não sabemos. Então o Senhor coloca aqui como um valor muito importante, é pensar que a nossa vida é passageira. E tudo o que nós estamos correndo atrás aqui, irmãos, às vezes de maneira exagerada, trocando valores, trocando as posições, né, de Deus em primeiro lugar, que tem que estar colocando as riquezas e as coisas da terra em primeiro lugar. E eu falo coisas da terra, irmão, porque tem muitas outras olhares, né, que as pessoas têm muitos outros olhares para outros pontos da vida também, né, que é a sua riqueza. E a gente tem que tomar cuidado para não se perder de você mesmo, né? Perder o foco, o alvo, o objetivo que é agradar ao Senhor. Aí a síntese do tópico 2. A idolatria se caracteriza quando o dinheiro torna-se o lugar do coração do ser humano. Então é idolatria, né? Às vezes a gente não quer dar os nomes certos, e a gente quer falar, não é que eu tenho preocupações, eu já sofri tanto, eu quero que os meus filhos não passem o que eu passei. Então aí aquele exagero, né, irmãos? A gente tem preocupações que não acrescentam de nada, né? Eu acho que tenho certeza, irmãos, que o que a gente vai deixar de legado tanto para os nossos filhos, né? É aquilo que nós vivemos na palavra de Deus, são os exemplos, as experiências com Deus, que quando nós passamos as experiências com Deus, o Senhor, os nossos filhos também passam, eles aprendem, né, com isso, e é o que eles vão precisar e onde eles vão estar fundamentados na palavra de Deus. Porque o mundo, o contexto que nós vivemos hoje, se nós não tivermos enraizados na palavra de Deus, a gente vai sempre achar que nós estamos sendo abandonados, esquecidos, tá sempre faltando algo para nós, a gente não consegue ser grato, porque, enfim, eu estou com um celular, e aí o mês que vem já um celular novo, outro com mais memória, com mais recurso, e aí eu já acho que eu não tenho, não preciso ter aquilo. E isso, irmão, vai roubando de nós a gratidão, porque nós temos que ser gratos pelo que a gente tem hoje, pelo recurso que Deus tem hoje e nos deu hoje, pelo que o Senhor proveu hoje na nossa mesa, o que ainda vai prover. Nós estamos dormindo, a Bíblia fala que enquanto dormimos o Senhor nos dá, o Senhor prepara. Irmãos, a gente tem que aprender a se deleitar no Senhor e ser grato por aquilo que nós temos, porque nós não temos falta de nada, irmãos. O Senhor cuida de nós nos detalhes. E se você ainda não crê dessa forma, tenha certeza que o Senhor, Ele vai se apresentando para nós, irmãos, não é só quando tudo vai bem, quando a gente tem sobrando os bens materiais, quando a gente tem recursos sobrando, não. A gente aprende a conhecer a Deus nos momentos mais difíceis. E eu passei já várias experiências com Deus sobre isso, e o Senhor me trouxe à memória agora, que quando eu engravidei do meu primeiro filho, nós trabalhávamos, né, eu e meu esposo, eu dava aula, ele trabalhava numa empresa boa, e eu sempre falava, Senhor, não deixa, Senhor, quando eu tiver o meu filho, meu esposo perdeu o emprego, porque eu vi meu pai sofrer tanto para sustentar a gente, Senhor, eu não queria que meu filho passasse isso, que não queria que meu filho passasse privação. Irmãos,
Mas foi exatamente o que aconteceu, né? Porque a gente às vezes conhece Deus, a gente conhece, fala que conhece Deus, mas conhece Deus com todo mundo trabalhando, com o salário pagando todas as contas, mas a gente também conhece um Deus que cuida. Você vai conhecer o Deus que cuida quando você não tem nada disso. Porque você vê que no final, irmãos, quem te sustenta é o Senhor, e Ele vai ensinando isso nos momentos difíceis. Então não reclama quando acontecer isso, porque é um momento que Deus está querendo se revelar a você como um Deus que cuida, um Deus que zela. E exatamente isso aconteceu, irmãos. E eu ficava, meu Deus, eu queria tanto ter isso, poder dar isso para o meu filho. E o Senhor preparou tudo, irmãos. Não pelo salário nem meu e do meu esposo, mas por Deus enviar pessoas para nos abençoar. E Deus envia pessoas, e Deus cuida de você, e vai sempre cuidar de você, porque nós somos, como os cristãos, irmãos, as mãos de Deus aqui na terra. Nós somos aqueles que podem ser usados para ajudar o nosso irmão. E o Senhor tocou no coração de um, no coração de outro, e, irmãos, e veio tantas coisas que eu na época, né, eu pensava, meu Deus, eu não sei nem se eu estivesse trabalhando com meu esposo, eu poderia dar para o meu filho que eu dei, porque quando o que Deus dá, irmãos, é sempre além daquilo que a gente pensa ou imagina, né? Então Deus cuida, Deus prepara momentos que a gente perde o controle, né? Parece que a gente não vai conseguir resolver. Aí Deus se revela para nós como aquele Deus que cuida, querendo dizer, não é o seu salário, não é o seu trabalho, sou eu que cuido. Sou eu que determino, sou eu que ensino, sou eu que sou a providência, está na minha mão todas as coisas, eu cuido do meu povo. E é assim que Deus vai se revelando, meus irmãos, na nossa vida, em todo o tempo, né? E na caminhada com o Senhor, quantas coisas a gente já não aprendeu. E é para chegar nesse ponto aqui que Jesus está ensinando, a confiar, não se apegar a nada do que você tem. Não ficar com medo de perder e você perder o controle. Porque quando nós confiamos no Senhor, nós sabemos que nós vamos ter o que nós precisamos. Ali como Davi mesmo fala no Salmo 23, né? De nada nós temos falta, porque o Senhor cuida de nós. Amém, meus irmãos? Agora nós vamos para o tópico 3. Os males advindo das preocupações. Devemos estar sempre alerta, pois não é somente Mamon que pode nos levar à queda, mas as preocupações demasiadas com o futuro e com a nossa subsistência podem comprometer a nossa vida espiritual e a nossa saúde mental. A preocupação demasiada com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Mesmo em tempos difíceis, não podemos viver preocupados e ansiosos, pois temos um Deus que tem cuidado de nós, suprindo as nossas necessidades. Ele já nos concedeu a salvação e proverá tudo de que precisamos. Não podemos viver como Marta, que poderia estar aos pés de Jesus, mas optou andar distraída com muitos serviços. Está lá em Lucas, no capítulo 10, a partir do versículo 38. Quando não temos equilíbrio, a preocupação e o serviço em excesso roubam a nossa comunhão com Deus. Precisamos trabalhar e servir ao Senhor, mas jamais podemos nos esquecer de que a nossa tarefa mais importante é a nossa devoção e adoração a Ele. Então, irmãos, as preocupações exageradas fazem mal também para a nossa saúde, para o nosso corpo. E nós estando ansiosos, o que nós podemos alterar na situação? A preocupação, se mudasse a situação, irmãos, ou a ansiedade mudasse aquilo que está te preocupando hoje, mas ela não vai mudar nada. Ela só traz sobre você mais preocupações. Então nós temos que aprender a descansar no Senhor. E é difícil, irmãos, é difícil, porque nós como humanos nos preocupamos, né? Nós nos preocupamos, mas aqui, né, como comentarista mesmo diz, a preocupação demasiada não é uma preocupação natural. Preocupação demasiada, quer dizer, exagerada, com o futuro revela a falta de confiança em Deus. Então, quando a gente está confiando no Senhor, irmãos, pode perceber que quem tem uma vida de oração não são pessoas que andam desesperadas, porque tudo está diante de Deus.
A pessoa já tem experiência com Deus, já sabe como o Senhor trabalha, que às vezes para você pode estar tardando o Senhor enviar o socorro, mudar a situação, mas está tudo dentro do tempo de Deus. Então são experiências que a gente vai aprendendo com o Senhor, que preocupar-se exageradamente só está gerando o que, irmãos? Enfermidades. E a enfermidade deste século que é a ansiedade, é a depressão. Porque o próprio mundo está sendo, irmãos, manipulado, vamos dizer assim, para as pessoas viverem na dependência de um celular, na dependência de fazer tudo correndo, na dependência de uma agilidade. Então, é tudo muito rápido que tem que acontecer no dia, as mudanças, as informações. Então, a vida fica muito corrida. E parece que quando a gente não está nesse ritmo, né? Quando a gente não entra nesse ritmo, a gente está ficando para trás. E eu preciso alcançar, eu preciso atingir metas, e é no trabalho. Então, irmãos, em todo esse mundo está desse jeito. As pessoas estão muito afobadas. E nós precisamos o quê? Buscar equilíbrio. E esse equilíbrio é só o Espírito Santo de Deus que traz, irmão. É você buscando a Deus, é você confiando no Senhor. Quando fala para lançar a ansiedade, é isso. O que me preocupa hoje, eu não posso resolver. O que vai acontecer amanhã, vamos ter que aguardar o agir de Deus para amanhã. E confiar a Deus nesse ponto, irmãos. Não vamos só destacar aqui, nessa lição, sobre as riquezas, o apego às riquezas, mas também que fique bem guardado no seu coração sobre essa quietude que você tem que ter no Senhor, sobre essa entrega total e aprender a viver assim. Porque, irmãos, quando o Senhor tira o povo do Egito estava acostumado a lutar, a trabalhar, a suar. Eles estavam sendo escravos, mas através disso tudo que eles faziam, eles tinham, quando chegava lá em casa, o alimento deles. E aí eles vão para o deserto, né, e passam ali muitos anos aprendendo a conhecer um Deus que cuida no deserto. Um Deus que ele sabe o que você precisa, o alimento que você precisa. Deus não enviou maná durante todo o tempo? Deus não tem enviado maná para nós, irmãos? O Senhor todo dia tem enviado a porção que nós precisamos. Né? Não deixe esse poder que as riquezas às vezes quer trazer, os que está nesse reino do mundo, que você tem que ser bem sucedido, que bem sucedido é você ter isso e ter aquilo. Não, irmãos. No reino de Deus, ser bem sucedido, vamos usar essa palavra entre aspas, é você avançar no conhecimento do Senhor, é você avançar na sua fé de confiança no Senhor, é você conhecer a palavra do Senhor e descansar. Olha, o que eu leio da Bíblia aqui me dá uma base para eu entender quem é Deus. Irmãos, a Bíblia fala que a roupa deles, do povo que saiu do Egito, crescia junto com eles. Não faltou nada. E eles não tinham onde plantar, eles não tinham onde colher no deserto. Eles não tinham fontes de água, mas Deus os conduziu. E creia nisso. Creia que Deus vai te conduzir nesse tempo, que Deus vai conduzir sempre a sua vida. Então não olhe para esses valores que o mundo quer impor para nós. Nós, como povo de Deus, aprendemos a descansar, a não nos preocupar dessa forma demasiada e nos apegarmos às coisas dessa terra, que tem roubado, irmãos, saúde, tem roubado a saúde, tem atingido a saúde, de tanta preocupação com o futuro, porque hoje quem olha, irmão, o quadro, o cenário, se você não tiver confiança no Senhor, você só vai trazer realmente ansiedade para a sua vida, porque o cenário não é bom, mas Deus conduz o seu povo, independente do cenário. Ele conduz e vai dar vitória. Amém? Tudo isso vira sempre um testemunho na nossa vida, irmãos. Quantos testemunhos eu tenho certeza que os irmãos que estão me ouvindo têm muitos testemunhos para contar de que Deus cuida da sua vida. Amém? Vivendo sem inquietação. O materialismo afastou o homem de sua quietude, da simplicidade, do contato com a natureza, da qual poderia extrair grandes e preciosas lições de vida. Para mostrar que não devemos estar inquietos, Jesus usa como referência as aves. Elas não semeiam, não colhem e nem ajuntam em celeiro,
mas o Pai Celestial a sustenta. Só podemos viver sem inquietação quando nos tomamos consciência de que somos filhos de Deus e que seu cuidado é especial para conosco. Os que vivem com maus pressentimentos, em aflição, angústia, preocupando-se indevidamente pelo que vai acontecer no dia seguinte, estão ignorando as promessas divinas. Que venhamos a lançar toda a nossa ansiedade sobre Deus, pois é Ele quem cuida de nós. 1 Pedro 5:7. Então o Senhor, irmãos, não quer que o seu povo ande inquieto por coisa alguma. Estou falando de algo que é fácil de ser feito? Não, irmãos. Mas isso a palavra de Deus está hoje nos convidando. Você anda inquieto, você anda ansioso? Entregue nas mãos do Senhor e deixa o Senhor trabalhar. Se acalma, respira, vai passar. Irmãos, tudo nessa terra passa. Tem hora que você fala, eu não vou aguentar, mas você está passando. Quantas coisas eu já falei, eu não vou aguentar, Jesus disse que vai... E passei, e passa, e vai passar na sua vida também. Então receba a paz do Senhor no seu coração hoje, essa paz, esse shalom mesmo, aquela paz que só o Espírito Santo pode dar para a sua vida, que tudo vai se resolver. É confiar no Senhor. Irmãos, eu entendo também essa lição aqui como um chamado do Senhor para confiança nele. Voltarmos os nossos olhos para as coisas do alto, aonde Jesus fala que lá o ladrão não vai roubar, a traça não vai corroer. Nós temos que tomar cuidado com a nossa vida, com ao que estamos dando tanto foco, irmãos, porque são coisas tão passageiras que roubam o prazer do seu dia. Às vezes você tem aí a sua família do seu lado, mas porque você está num momento tão difícil, você acaba transferindo os problemas, a situação para dentro do lar, fica toda uma situação de tristeza, né? Irmãos, e a alegria do Senhor é a nossa força. Não é que a gente vai ficar rindo, aconteceu uma coisa muito ruim comigo, eu vou ficar rindo, não. Mas é uma paz, é uma alegria que só o Espírito Santo pode dar. E é isso que o fruto do Espírito desenvolve em nós. É a gente saber, irmãos, ter a tranquilidade, o equilíbrio, e a alegria não nos é roubada. Irmão, o povo de Deus é um povo feliz. Nós temos um Deus que fala, um Deus que age, um Deus que faz, um Deus que está com as mãos estendidas, um Deus que está todo o tempo atento ao seu povo. Descanse nisso, porque o Senhor vai trabalhar nessa situação que para você é impossível, porque Ele cuida dos detalhes. Amém? Vamos aqui para o final da nossa lição, vivendo sossegados em Deus. Olha, irmãos, sem preocupações, vivendo sem inquietações e vivendo sossegados em Deus. Não vive inquieto, preocupado, em aflição, gastando suas energias naquilo que pode prejudicar sua saúde. Devemos viver sossegados e quietos, confiando no Todo-Poderoso, pois não podemos modificar ou acrescentar nada com as nossas preocupações. Jesus nos ensina que Deus cuida das aves e dos lírios do campo, de modo que nem mesmo Salomão, com toda a sua riqueza, se vestiu como qualquer um deles. As lindas flores são transitórias, efêmeras, logo se tornam inexistentes. Mas se o cuidado divino está direcionando para essas pequenas coisas, não cuidará ele dos seus filhos? Para viver a quietude, o crente precisa buscar o reino de Deus e a sua justiça. Neste tempo marcado pelo imediatismo e ansiedade, precisamos valorizar mais a quietude, a calma que vem de Deus. Nele encontramos o descanso. Irmãos, tudo isso que nós falamos aqui nesta lição de hoje é para nós realmente aplicarmos na nossa vida. Se você tem buscado, muitas vezes, na rotina da vida, né, no automático da nossa vida, né, você tem se distanciado do propósito de Deus, que é buscar o reino, é buscar os valores espirituais que nós temos aprendido nessa lição. Irmãos, como tem sido preciosas as lições que nós temos estudado aqui na EBD. Que revista preciosa para nós resgatarmos esses valores dentro do nosso coração, porque a correria do mundo vai roubando a centralidade da nossa vida, para onde estamos indo, da onde viemos, para onde vamos. E o inimigo vai roubando, te envolvendo na falta de tempo, na correria, na busca de algo, mas que você se reencontre e coloque isso, Deus como primeiro na sua vida, buscar o reino. Porque aqui
É muito lindo quando Jesus fala, se ele se preocupa com os lírios, irmãos, com as flores que hoje você tem, né? É tão lindo, eu gosto muito de flores, de plantas, né? Tenho bastante na minha casa. E é tão lindo quando desabrocha uma planta, né? Uma orquídea, uma flor. E você olha, você não quer que aquela flor de jeito nenhum murche, mas ela vai murchar. É assim a natureza. Se Deus está comparando o cuidado, né? Se eu cuido das flores, eu cuido daquilo que vai, que desvanece, irmão, que se vai. Quem dirá da minha vida e da sua? A importância que você tem para o Senhor, de tudo que envolve a sua vida. A nossa vida não gira em torno de riqueza. A nossa vida, irmãos, gira em torno da nossa maior riqueza, que é Jesus. Jesus é a nossa riqueza. E aí, para finalizar aqui, irmãos, vale a gente refletir. Aonde está o nosso coração? Né? Aonde está o nosso olhar? Porque nós lemos aqui na leitura bíblica também que o nosso olho tem que ser bom, o nosso olhar sobre a vida tem que ser boa. E esse olhar, irmão, vem do coração, vem de tudo que o seu coração é, daquilo que você pensa, daquilo que você deseja, né? E tem eu gosto muito desta comparação, dessa história, de uma mulher que dentro da sua cozinha, todo dia ela olhava pela janela da casa dela e ela olhava a vizinha colocar os lençóis e falava, essa mulher não sabe lavar roupa, essa mulher não sabe lavar os lençóis, olha a mancha que fica no lençol dela. E quando ela estendia, ela criticava sempre pro esposo dela. E ela sempre criticava aquela vizinha, essa vizinha não sabe lavar roupa, olha a roupa dela tudo suja, pendura suja. E aí um dia o esposo dela acordou mais cedo e lavou a janela da casa. E quando a mulher olhou pela janela e viu os lençóis da vizinha estendida, falou, nossa, agora ela aprendeu a lavar roupa, porque os lençóis dela estão limpos, né? E o esposo disse, não era o lençol dela, era a nossa janela que estava suja. Então, irmãos, muitas vezes o olhar que a gente tem para a nossa vida, às vezes as coisas que a gente não dá valor, é porque o nosso olhar está colocado no lugar errado, de forma errada, e o problema não está fora, está dentro. Né? Que o nosso coração e o nosso olhar seja bom, para que a gente consiga ver bondade de Deus ao nosso redor, porque Deus tem sido bom para nós. Deus é bom. As coisas dessa terra, irmãos, muitas vezes pode até nos entristecer, mas não pode nos fazer mudar aquilo que a gente já sabe e conhece do nosso Deus, que Ele é um Deus bom, que Ele é um Deus que cuida, que Ele é... Olha, irmãos, a nossa preciosidade na terra é Deus, é Jesus. É o nosso Salvador, é ter o Espírito Santo morando dentro de nós. Não deixe que nada dessa terra venha roubar o seu coração. Que nada, nenhuma proposta de você viver aqui nessa terra bem, coberto de riquezas, parecendo que você está sendo assim tão feliz, mas que você não tenha dentro da sua alma a paz com Deus. A quietude que nós aprendemos aqui hoje, que é descansar em Deus mesmo nas dificuldades. Que nada venha roubar o Senhor de ser o primeiro no nosso coração. Amém, meus irmãos? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus, e até a próxima aula.